a Ana Shermak e estamos aqui para mais uma resenha. Hoje eu vou falar sobre A Filha de Rappaccini, do Nathaniel Hawthorne. Não sei se é assim que se pronuncia, mas esse é um conto do escritor de A Letra Escarlate. Existe um fenômeno na literatura, né, entre as histórias literárias, que eu gosto muito, que é a mulher como perigo. Não sei se existe ser chamado exatamente dessa forma, mas eu gosto muito das histórias em que as mulheres são o grande perigo da humanidade e a forma com que algumas histórias retratam para nós essa situação, esse momento da história, por exemplo, né, onde tudo que era feminino era maléfico, estranho, ruim e perigoso, venenoso, assim né, como as bruxas. E A Filha de Rappaccini é uma história muito interessante sobre isso. É um conto, super rapidinho de ler. Ele está disponível no Kindle e ele tem tradução da Cláudia Mello vou falar italianada. Cláudia Mello Bellasoff. Não sei se é assim que pronuncia, desculpa, Cláudia. Mas esse livro vai contar pra gente a história de um médico, né, de um estudante de medicina, que ele se muda, é uma história que se passa inteira na Itália. Talvez seja por isso que eu fui ler, talvez. Mas a gente vê esse estudante de medicina que ele vai estudar e ele vai ficar tipo numa pensão assim. E dessa pensão ele vê um belíssimo jardim. E nesse jardim ele vê uma moça também, uma belíssima moça, que é a filha do Rappaccini. Essa moça, ela tem todo um mistério, ela é convidativa, ela é a mulher ali dentro dessa história que é o nosso ser perigoso. E essa história, ele vai falar muito sobre isso, da intenção e dessa mulher ser o grande perigo dessa história, porque todo mundo informa e avisa esse garoto, esse estudante de medicina, sobre o perigo que é chegar perto dessa mulher. Porque o pai dela é perigoso e assim ela também se tornou perigosa. E a gente não entende muito bem o porquê, como as coisas vão se passando. E esse menino, né, esse rapaz, esse estudante de medicina, ele faz o papel de nos mostrar, de nos colocar ali dentro dessa obra, de passar pra gente a situação, o que ele tá vendo, como ele tá sentindo e qual é a ligação dele. Ele é esse ser inocente, entre aspas, que tá descobrindo a situação e também descobrindo esse sentimento, talvez esse amor, ou essa sedução, mas não uma sedução, como que eu posso dizer? Um seduzir muito sentimental até, sabe? A forma com que essa flor delicada, que se parece ser uma flor delicada, mas se mostra cheia de venenos, se mostra para ele na figura da filha do Rappaccini. E isso é muito interessante, sabe? A forma com que essa história mostra pra gente essas nuances dentro dela. E eu acho isso muito interessante. Porque, novamente, a gente tem a mulher como perigo. E a gente tem esse estudante, ele chega e ele quer saber por que essa moça fica lá escondida nesse eu ia falar quintal, mas, né, é um jardim que o pai dela tem. E aí ele começa a descobrir as coisas sobre o pai dessa moça, que ele também é um médico, um boticário, e ele meio que foi excluído da sociedade por praticar práticas não muito, como que eu posso dizer? Não muito interessantes e contra a ética e a moral. E aí ele passa a questionar se as outras pessoas estão julgando essa pessoa, o Rappaccini, da forma correta, e ele começa a fazer ali as suas próprias escolhas, até que ele realmente encontra essa moça e começa a conversar com ela, a entrar em contato com ela. E essa história fala muito sobre venenos, né? O plot principal é que a gente tem essa questão dos venenos, da cura, e eu acho isso muito interessante também. Eu acho que essa história daria um ótimo plot de mesa de RPG também, sabe? Mas eu acho muito bacana esse ponto principal que a gente tem dessa história trabalhar com a gente como que a mulher é vista às vezes como perigo, como em momentos da sociedade, como ela é esse ser venenoso que leva o jovem rapaz
pro jardim e ali ela transforma o que existe dentro dele em algo venenoso. Eu acho que essa história, dá pra gente tirar muito disso, muito de como a sociedade da época vê a mulher, como que ela é julgada e apresentada, ao mesmo tempo como ela é cria dessa sociedade. Porque aqui ela é criada por esse pai, e a forma com que ela se revolta. E tem um momento desse livro, pra mim, que é tipo desse conto, que pra mim é tipo o ápice dele, que eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo aqui? É o momento em que o jovem se revolta, que ele se vira e vê que aquela mulher, que aquele ser que não fez nada até o momento para ele, é um monstro, apenas pelo fato de existir. E eu acho muito interessante a forma com que ele... Eu já tô falando interessante várias vezes nesse vídeo. Isso vai me irritar a hora que eu for editar o vídeo. Eu sei, mas eu não consigo me conter. Eu acho muito legal. Legal também é uma palavra horrível. Mas isso me cativa. Me deixou interessada. É a mesma coisa que interessante. Não dá, gente. Eu não sei fazer resenha mais. Perdi as palavras. Não sei mais fazer resenha nisso aqui. Mas eu acho interessante a forma com que o autor passa isso pra gente. Eu nunca li A Letra Escarlate, mas eu fiquei interessada a ler, porque esse conto foi super rapidinho de ler, super... Não diria assim gostosinho de ler, porque ele é uma história que ela incomoda, justamente por você encontrar esses problemas da sociedade tão visíveis, de forma tão clara, dentro da escrita, sabe? Algo tipo, aqui, ó, tá vendo isso? Eu coloquei de forma clara pra você ver. Eu não consigo não achar que não foi isso, sabe? Então, é um livro bem interessante pra gente fazer essas análises. É um livro bem interessante pra gente discutir sobre isso. E é um conto, então é super baratinho, tá disponível no Kindle. Eu vou deixar o link aqui pra vocês e eu quero saber se você já leu, se você teve essa mesma impressão que eu, que você também teve esses pensamentos sobre essa obra, sabe? Eu acho que é uma obra bem interessante, dá pra gente tirar bastante coisa dela. Eu acho que dá pra gente discutir muito nos comentários sobre ela, ou até lá no grupo do Telegram do Pause. Inclusive, tem aqui no link dos comentários o link do Telegram pra você ir lá e discutir literatura com a gente. Não só literatura, mas RPG, tudo. A gente discute várias coisas lá. Filmes, séries, a gente dá várias indicações. Tem um grupinho bem bacana, então fica aí o convite, mas eu gostei bastante. Estou curiosa, tenho vários outros livros dessa série que as meninas estão traduzindo, inclusive elas têm um projeto no Catarse para traduzir, e também tem disponível aí na Amazon. Então eu vou trazer para vocês essas resenhas desses contos, porque eu gosto muito de conto, vocês sabem, eu escrevo contos, então eu sempre gosto de ler essas histórias. E aí eu trago pra cá pra vocês. Então é isso. Se vocês gostaram dessa resenha, deixa o seu like, se inscreve neste canal e a gente se vê no próximo vídeo. Que do ladinho tem mais vídeos pra você. Então,